palavra de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Poder sentar em nome de Jesus. Temos passado a temática deste culto abençoado, que é fortalecer-nos no Senhor, na pessoa de Jesus, na pessoa do Santo Espírito. Eu vou ser bem breve em minhas palavras. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero compartilhar com você esta noite. Eu quero que você entenda uma coisa, que Deus marcou este encontro com você nesta noite. E você não veio aqui por acaso, mas que o Espírito de Deus criou essa situação na eternidade para falar ao seu coração nesta noite. Queridos irmãos, nós sabemos que a vida cristã não é só de bênçãos, não é só de bonanças, que também há uma batalha espiritual, uma guerra travada nas regiões celestiais. A vida cristã, ela não se resume em retiros, em parque de diversões, em distrações carnais. Nós sabemos que nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, que nós enfrentamos 3 inimigos poderosos nesta batalha. Inimigo de número 1 é o inimigo interno, é a nossa carne. Em Tiago, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1 ao 2 a seguir, vai dizer: de onde vêm as nossas pelejas, a não ser dos nossos membros, aonde a carne cobiça contra o Espírito, guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. O inimigo de número 2 está do lado de fora, que é o mundo. João, usado pelo Espírito de Deus, no capítulo 2, e o versículo de número 15, ele vai afirmar, ele vai aconselhar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O terceiro inimigo, ele está ao nosso redor, que é Satanás, que é o diabo. O Espírito Santo vai usar Pedro no capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo de número 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em vosso derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar, a quem possa engolir. E nessa batalha nós temos que estar atentos, primeiro, para nós não diminuir esses inimigos ao ponto de não se fortalecer em Deus. Nós temos que tomar cuidado de não diminuir esses inimigos ao ponto de estar disperso. Segundo, nós também não podemos engrandecer ele ao ponto de nós se acharmos incapazes de vencermos. Nós temos que ter a consciência cristã que o maior que está conosco do que o que está no mundo. Na primeira epístola de João, no capítulo de número 4 e o versículo de número 4, vai afirmar João que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está com você que me ouve nesta noite. Maior é o que está com a tua família. Maior é o que está contigo do que o que está no mundo. E no capítulo de número 6, onde nós fizemos a leitura nesta noite, o apóstolo Paulo, ele vai nos dar instruções para nós vencermos esse inimigo. Ele vai nos orientar. No contexto aqui, Paulo estava preso em Roma, e alguns historiadores dizem que Paulo, na prisão, olhando para um soldado que estava ali lhe vigiando, para Paulo não fugir, para Paulo não escapar, porque Paulo era uma ameaça para o sistema corrupto. Paulo, ele olha aquele soldado e começa a decifrar ali, escrever sobre as armaduras, sobre a batalha espiritual. E Paulo agora vai escrever esta carta e vai aconselhar os irmãos. Perceba-se que a leitura começa dizendo: no demais, irmãos meus, é muito perigoso quando nós não sabemos com quem estamos lutando, contra quem estamos pelejando. E Paulo vai orientar dizendo que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, que a luta da irmã não é contra o irmão, e a luta do irmão não é contra a irmã. A luta do marido não é contra a sua esposa, e da esposa não é contra o seu marido. Que essa peleja não é contra a carne, simboliza que não é contra o próximo, que não é contra o teu irmão. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele vai ser mais contundente, capítulo 10 e o versículo de número 4, porque as armas da nossa luta, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As armas da nossa guerra, as armas da nossa luta, a nossa luta diária, o nosso combate diário, não são carnais as nossas armas, mas sim, elas são poderosas em Deus, em Deus, em Deus, porque em Deus há fortaleza, acima da fortaleza dos principados. Em Deus há domínio contra as pelejas diárias. Em Deus há solução para todos os problemas. Em Deus há discernimento para se safrar das astutas ciladas do diabo. Deus vai falar a Paulo, Paulo, o
meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poderio, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, amados irmãos, tem muitas pessoas perdendo batalhas, tem muitas pessoas sendo vencidas. Elas querem lutar contra a força da carne, elas querem lutar com a sua sabedoria fajuta e limitada, elas querem usar mecanismos carnais e serão vencidas. Mas nesta noite o Espírito de Deus tocou no coração de alguém desta igreja e ministrou essa temática para falar ao teu coração que tu é fraco, mas o teu Deus ele é forte, que tu é pequeno, mas o teu Deus é grande, que tu já perdeu a batalha, mas o teu Deus nunca perdeu uma batalha. A tua luta é contra Satanás, um anjo caído. E quando ele cai, ele não tem mais sentimento para com o bem. Quando ele cai, ele perde a essência de amar. Quando ele cai, ele não tem mais gozo na alegria de ninguém. Satanás não tem sentimento ao bem. Quanto mais você estiver destruído, para ele melhor. Quanto mais você estiver caído, para ele melhor. E a Bíblia vai identificá-lo como diabo, serpente, abaddon, maligno, tentador, acusador, Apolion, destruidor, pai da mentira. A missão dele é matar, a missão dele é roubar, a missão dele é destruir. Em João, no capítulo de número 10 e o verso de número 10, porque o diabo, ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Ele veio matar a esperança do teu coração, ele veio matar a tua chamada, ele veio destruir a tua família, a comunhão da igreja, a essência do Espírito Santo na nossa vida. Ele veio roubar. E Paulo, ele vai falar em Efésios no capítulo 4 e o versículo 27: não deis lugar ao diabo, não deis lugar ao diabo. A minha esposa, uma certa feita, eu conversando com ela sobre a Bíblia, sobre o diabo, sobre o tentador, e ela falou assim: Murilo, eu estava observando este versículo, que nós não temos que dar lugar, uma brecha para o diabo, mas ele é tão sagaz, ele é tão astuto, que se não vigiarmos, ele mesmo cria a brecha e ele entra. Ele veio destruir. Eu estou pregando nessa noite para pessoas aqui que é o alvo do inferno, que é o alvo de Satanás. Ele tenta de uma área, não consegue, ele tenta em outra área, ele fica nos observando, ele não quer que você cresça, ele não quer que você floresça. Satanás, ele é tão sagaz que o ser humano é apressado, ele é paciente, ele não quer te derrubar hoje, não, se for preciso ele espera 5 anos, se for preciso ele espera 10 anos, ele não tem ansiedade não, ele tem a malignidade, reino das trevas, ele é impuro, ele é inimigo da igreja, ele odeia a humanidade. Ei, Satanás, ele é tão astuto, ele é tão maligno, que a missão dele 24 horas por dia é de desanimar você, é de destruir você. E a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios 4:4, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça a glória de Cristo. Sabe o que é isso aqui? Ele quer trabalhar de uma forma, ele trabalha de uma forma poderosa
um pouquinho numa cruzada. E quando eu estava sentado, eu falei: Jesus, está o teu povo ali, está o ímpio ali, tem um travesti sentado lá nas últimas cadeiras. Esse povo, eu não sei onde está o pensamento deles, eu não sei da guerra dele, a dificuldade de quem está cansado, quem não está cansado. E o Espírito de Deus falou comigo, mas a igreja orou. Quando eu estou ministrando a palavra de Deus, irmão, um jovem se levanta no término do culto e chega no altar e coloca uma carteira de cigarro no chão, um isqueiro no chão. Quando eu olhei para ele, o Espírito de Deus me deu um discernimento, e o Espírito de Deus falou comigo: há poucos dias atrás balearam esse jovem, cortaram a cabeça dele com um facão, tentaram eliminar a vida dele. Ele não é daqui, mas enquanto a igreja orava, eu trabalhava. Enquanto a igreja adorava, eu trabalhava. Eu olhei para aquele jovem e falei: meu filho. Ele olhou para mim e falou: antes do senhor falar, eu quero falar. Eu sou crente da Assembleia de Deus Missão. Eu estou distanciado, mas eu estava sentado ali, eu estava me arrupiando, eu estava com vontade de chorar, eu estava com desejo de fazer. Eu quero aceitar a Jesus Cristo como o Salvador da minha alma. Eu quero aceitar esse Deus. E aí, irmãos, olha para mim aqui. O Espírito tem ministrado no meu coração há muitos dias que nós precisamos aceitar a realidade da nossa fé cristã. Vai acabar esse culto agora há pouco, e você vai sair dessas portas, ela vai se fechar, e a batalha continua na tua casa, e a batalha continua dentro de você. Eu estou pregando nessa noite para jovens aqui, que a batalha dentro dele está travada. Eu não posso pecar, eu não posso fazer isso. Meu Deus, me ajuda. A batalha está travada no coração, a batalha está travada dentro de casa. Há uma realidade. Você acha que a minha vida se resume nisso aqui, nesses 30 minutos, é? Mas também existe outra realidade. Que para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Tem a realidade do diabo para fazer bruxaria, mas tem a realidade de Jesus para desfazer. Tem a realidade que ele veio matar, que ele veio roubar e que ele veio destruir, mas tem a realidade que Jesus veio para nós ter vida e vida com abundância. E o Espírito de Deus está dizendo ao meu coração: eu vou ministrar na minha igreja essa noite do meu poder. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem acredita, deixa eu ver quem crê, quem dá prova, deixa eu ver. Ai, Jacob. Irmão Mateus, a Bíblia diz que tinha um demoniado de Gadara. Ele quebrava as correntes, ele se rasgava, amarravam ele nos sepulcros. Jesus entra na cidade de Gadara e Jesus se depara com aquela realidade. A sociedade temia ele, a sociedade viu o quanto ele era oprimido, e Jesus chega. Quando Jesus chega, que o demoniado de Gadara olha Jesus, ele também vê uma realidade, e ele se prostra, e ele adora Jesus e fala assim: por que tu vieste me atormentar agora? Ele se prostra diante do poderio de Cristo. Eu tenho nessa noite uma mensagem ao teu coração: que o pecado tem se multiplicado, que a maldade tem
se multiplicado, que as obras de candomblé, feitiçaria tem se multiplicado, a exorgia tem se multiplicado, a pornografia tem se multiplicado, mas o nosso Deus está sentado em um alto e sublime trono, e Ele fala ao teu coração: no demais, irmão meus, fortalecei-vos no meu poder, na força do meu poder. É uma realidade. É uma realidade. Nós estávamos em um culto na casa de uma irmã. Não sei se era um aniversário. E antes de acabar o aniversário, nos chamaram. Tem uma moça endemoniada. Vamos lá, bora lá. Quando chegou lá, alguns irmãos não quiseram entrar. Nós entramos. E nós começamos a orar pelaquela jovem. Aquele demônio xingava nós. Aquele demônio debochava. Aquele demônio esturrava. Eu já estava suado. Meu outro companheiro já estava suado. Nós já estávamos sem força. E um companheiro olhou para mim, olhou para o outro e falou assim: nós só saímos daqui quando essa vida se liberta. Ele dobrou o joelho e começou a clamar pelo sangue. E aquele demônio esturrou na boca daquela jovem e falou assim: eu uso ela de uma maneira poderosa. Dia tal, hora tal, na cidade de Paraopeba, igreja tal, ela louvou o meu nome e teve mais de 15 a 20 almas para Jesus. Eu não vou desistir da alma dela. E nós se levantamos: Satanás, demônio, em nome de Jesus, solta a alma dela, liberta ela. E o demônio esturrou dentro dela dizendo: eu só saio dela se ela se reconciliar com a família dela. Nós ficamos abismados. Nós ficamos impactados. O quê? Saiu uma do quarto, saiu outro da cozinha, saiu mais outra de dentro do quarto. E começaram a se abraçar com ela endemoniada, e pedir perdão. No que eles se abraçaram, José Rodrigo, nós também vamos para cima. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Em nome de... E o demônio saiu da vida daquela jovem. Porque a Bíblia diz em Mateus 5:43 ou 42: ama o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. E aborrecerás o teu inimigo. Essa conversa de Davi cuda no diabo, isso é jargão. Essa conversa de pegar no chifre do diabo e rastejar a cara dela, isso é conversa de pregador que quer mexer com o teu emocional. Como é que vence? Nós vence o diabo é amando. Nós vence o diabo é perdoando. Nós vence o diabo, sabe o que é? É amando nossos inimigos. Nós vence o diabo é se arrependendo dos nossos pecados. É quando crucificamos o nosso eu. Quando aquele demônio sai daquela jovem, ela olhou para nós assim: presbítero, eu estou aonde? Eu estou aonde? Ei, irmão, nem queria falar isso aqui, mas vou falar. Existe a manifestação demoníaca, mas existe o demônio também que está em oculto. Existe demônio que se manifesta, mas existe demônio que não se manifesta, mais perigoso. A Bíblia diz que Paulo está passando com seu companheiro e a mulher fala: esses são servos do Deus Altíssimo, e anuncia o caminho da salvação. E a Bíblia diz que por muitos dias Paulo não decidiu nada. Paulo volta àquela mulher. Como é que é? Vocês são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Vocês anunciam o caminho da salvação. E o Espírito Santo também estava dentro de Paulo. Agora, para tu dar um glória a Deus, para tu dar um glória, dentro dela tinha casta de demônio, vários demônios, legiões de demônios.
E em Paulo só tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é mais poderoso do que todos os demônios, do que todos os principados, do que toda a potestade, príncipe das trevas. Paulo olha para aquela mulher e fala assim: sai dela agora. Eu quero profetizar. Levanta a mão. Que Deus vai te dar discernimento para você discernir quando é a voz dele, quando é a voz do diabo. Meu irmão, ela elogiou Paulo, mas Paulo teve o discernimento e falou: sai dela, demônio, sai dela, Satanás, em nome de Jesus. Após esse culto, você vai voltar para casa e você vai levar a essência da palavra, a essência do Espírito. O diabo não vai destruir a família, o teu casamento. É porque se entrar aqui é muito forte, irmão. Satanás já encheu teu coração, Judas. Ele já encheu teu coração. Ananias e Safira, Satanás já encheu o coração de vocês dizendo que vão ofertar ao Senhor. E vocês roubaram a parte que vocês prometeram. Vocês pecaram contra o Espírito. Jesus quer nos libertar nessa noite. Eu tive uma experiência esses dias muito forte. Eu sentei debaixo daquele barraco de palha lá na subsede. Eu abri os braços e falei: e agora, Jesus? Eu dobrei o meu joelho no chão e eu falei: e agora, Senhor? E Jesus falou comigo: você precisa de duas coisas. Primeiro, convicção de quem te chamou, de quem está contigo. Segundo, comunhão com Jesus Cristo de Nazaré. Existem dois tipos de manifestação. Olha o que o texto diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como é que eu me fortaleço? Através da oração. Como é que eu me fortaleço? Através do jejum. Como é que eu me fortaleço? Através das escrituras, através de campanha de oração, se congregando com a tua família, comunhão, esforço, perseverança. Jesus olha para o discípulo e encerra aqui: eis que eu vos dou o poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões e em toda força do mal. Dá uma glória a Deus aí. Em toda força do mal, em toda força do inimigo. Eu não ia nem contar isso aqui, mas o Espírito Santo está trazendo na minha mente. Pegaram um certo missionário. Se você não negar Jesus, nós vamos te entregar aos leões. Levaram ele para a arena. Ele olhou para aqueles algozes e falou assim: Jesus nunca me fez nenhum mal. Por que eu ia fazer essa maldade para com ele, negando o seu nome? Nós vamos atear fogo no teu corpo com azeite. Traz o caldeirão. Quando está vindo naquele caldeirão, que ele olha para aquela plateia, ele vê todas as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, bilhões e milhões de demônios. Nega! E ele não. Principado, potestade, príncipe das trevas, hortes espirituais da maldade, eles são unidos. Não há divisão entre eles. A Bíblia diz em Marcos 3 que o reino dividido não subsiste. É por isso que tem que haver união na igreja. Irmãos, quando colocam fogo nele, jogam azeite,
começa a tacar fogo no corpo dele. Ele estoura no meio daquela arena, no meio daqueles principados. São príncipe das trevas, uma autoridade terrível. Em cada região tem uns principados. Eu estou fazendo um estudo lá sobre batalha espiritual. Cada região ele atua. Ali naquela rua da choperia, ali tem tanto demônio da prostituição, costumado evangelizar de madrugada, passa com ventiladores na cabeça, televisão, coisas terríveis. Príncipe das trevas só atua à noite. E aquele missionário abriu a boca só dizendo: ao fim da... Quem pode cantar? Ao labor desta vida. Quem pode cantar? Você não sabe assim? Onde a morte... Vai, canta, meu amigo. Ele começa a cantar. Quando ele termina de cantar esse hino, ele começa a cantar outro hino. Eu tudo a Deus consagro. As pessoas começaram a pular, irmão, da plateia, e começou aquele cheiro de pão, aquele cheiro gostoso de Cristo, que é o pão da vida. E as pessoas começaram a aceitar Jesus. Por quê? Porque não queimou nem um fio de cabelo do corpo dele. E eles olhavam e falavam: o que é isso? É o poder de Deus. A palavra poder significa vigor, poder em sua totalidade e perseverança em meio a crises terríveis. Vigor, potência, autoridade em meio às crises. Fique de pé. Charás, decor, irmã, surianda, errai.